Olá galera, tudo jóia? A aula de hoje, gente, daremos sequência às transformações gasosas, né? Hoje, como são duas aulas, né? E essa parte gravada, com certeza eu vou dividi-la. Será, melhor dizendo, né? Transformação isobárica, isométrica e adiabática, ok? E se tudo correr bem aqui, uns 2 exercícios envolvendo essas transformações, explorando os conceitos de trabalho e de termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, ok? Foi o que nós fizemos ontem, na última aula. Tranquilo? Falei tudo que envolvia isso aqui, né? Fui cortado no finalzinho pelo Zoom lá, mas eu queria que vocês voltassem. Eu ainda vou voltar através de exemplos e exercícios. Mas seria bom você... Ficou faltando 5 minutinhos para você lá, que eu não ia interromper a aula gravada, finalizei e vou postar lá, tá? Não postei ainda não, vou postar. Gostaria muito que vocês olhassem lá os 5 últimos minutinhos lá, que acabou de fechar aqui, mas eu com certeza acho que falei tudo. Vou passar agora, vou iniciar a isométrica, tá ok? Vou pegar a isométrica aqui, construir o gráficozinho junto com vocês. A isobárica, tá certo? E a diabática, beleza? Bem, a isométrica, tá? Eu vou dar um exemplozinho aqui. Que a isométrica, ela é mais tranquila de dar exemplo, tá? Por exemplo, eu vou imaginar uma situação aqui em que eu não posso variar o volume. Imagina que eu vou travar o volume aqui e vou fornecer... tá tudo bem que tem uma diferençazinha de pressão aqui, ó, né? Ele está tentando justificar o seguinte, ó. Aqui eu vou fazer uma pressão de 2P, tá? Um valor bem genérico. E aqui eu vou fazer o dobro, para quê? Para que o volume não saia do lugar. É isso que ele quis dizer. Tá variando a pressão aqui do lado de fora? Bem, eu vou fornecer calor e quero ver o que vai acontecer com o gás aqui dentro, tá? Aqui ele colocou 2 bloquinhos aqui, 4, só para impedir que o volume movimente. Por exemplo, do estado 1 para o estado 2, eu vou aquecer. Então a tendência seria o quê? O volume expandir. Esse negócio começar a andar aqui. Só que para que isso não aconteça, ele foi lá e colocou o dobro da pressão externa aqui, tá? Externa. Tem uma pergunta que surgiu na última aula, interessante, se não me falha a memória, né? Foi até Guilherme, não sei. Não vou lembrar qual, né? Desculpa aí. Aí o que acontece? Ele foi lá e tem a externa, a pressão externa, e tem a interna, tá? Eu estou analisando o gás aqui, eu vou analisar a pressão interna do gás e a temperatura do gás. Então, do lado de fora, o cara colocou o dobro de pressão para garantir que o volume não ia sair do lugar, tá? Eu achei interessante o jeito que ele fez aqui, né? Geralmente a gente é meio ignorante, chega aqui e fala assim, não, eu travei o êmbolo não vai movimentar e pronto, acabou. Não, eu achei interessante ele ter colocado aqui, mostrado aqui que ele já estava prevendo qual ia ser a pressão final e ele foi lá e travou isso aqui, colocando uma pressão externa. Beleza. Então, eu vou supor valores, tá? Aqui, aleatórios, né? E vou aumentando a minha temperatura, por exemplo. Vou aumentando a minha temperatura aqui, vou dobrando, triplicando, enfim, né? Eu vou aquecer o sistema, tá certo? Aí eu falei numa aula anterior aí, e posso voltar rapidinho nessa aula, né? Ainda falando de isobárica, tá certo? Perdão, ainda falando de isobárica, sendo que eu estou na isovolumétrica, né? Isométrica, tá? Eu fiz uma discussãozinha, tá? Até antecipei o gráfico aí, né? Eu fiz uma discussão que eu queria que vocês focassem nessa discussão. Aqui não tem variação de volume, tá? Consequentemente, não tem trabalho, tá ok? Tem uma relação entre... Então, se eu for pegar minha relação geral aqui, pressão, né? Pressão no estado 1, né? E comparar ela com a minha pressão, o meu volume, né? E minha temperatura no estado 2, eu vou tirar aqui o meu volume, porque ele não vai mudar, tá certo? Isovolumétrica.
tá ok? Ou isocórica. Adoro esse nome, isocórica. Então a minha pressão aqui sobre o meu volume são proporcionais, tá certo? O único jeito, né, disso aqui ser proporcional, ser iguais, né, é tanto a pressão quanto o volume aumentarem juntos, ok? Então, tanto um quanto o outro tem que aumentarem juntos. Ótimo. Então, lá na minha... Vocês estão acompanhando aí, né? Então agora eu já estou no meu... Voltei para o meu nada de gráfico aí, ó. Então coloquei valores aleatórios aqui de pressão, tá? Coloquei valores aleatórios aqui de temperatura, tá? E agora eu vou colocar um valor aleatório aqui de pressão. Vou colocar um atm, por exemplo. Como aqui eu dobrei a temperatura, eu vou dobrar também a minha pressão, porque eu vi lá atrás que a minha pressão é proporcional à temperatura. Os dois estão relacionados com energia, né? É isso que eu tenho que mostrar aqui para vocês. Os dois estão relacionados com energia, tá? Quando eu falo que numa aula passada aí eu falei sobre o conceito de pressão, né? E cheguei numa equaçãozinha energética lá, né? Que falava de temperatura térmica, falava de temperatura de forma geral. Ela colocou lá que eu tinha uma formulazinha lá que falava da minha energia em função, só para lembrar aqui, não tem que ficar decorando fórmula, mas tem que lembrar que tá relacionado, a energia está relacionada com pressão e volume. Como o meu volume aqui não está mudando, né, ele é constante, né, dá para resolver. E aí, beleza. A minha variação de energia era também, eu coloquei também que ela era 2/3, já que eu tenho PV aqui, só colocar no lugar de PV, NR, e a única coisa que vai mudar. Então, o que eu tô Bom dia, querendo... Carlão. Bom dia, amigão. O que eu tô Foi mal querendo... pelo atraso. Tranquilo. Importante você estar aí. O que eu tenho que chamar mais atenção aqui, que eu tenho uma energia, né, uma energia interna, tá? Uma energia interna que depende exclusivamente da pressão. Eu estou só destacando a importância dessa transformação aí. É uma das que mais cai. Que depende da pressão e da temperatura, tá? Temperatura. Lembrando aí, né, para não achar que essa temperatura sempre tem que ser em Kelvin, tá? Eu nunca trabalho com essa temperatura em gases, em transformações gasosas, sem que seja em Kelvin. Então, isso aqui é muito importante, ó. Essa relação de energia, tá? Energias, né? E lembrar que elas, eu não posso esquecer que depende da pressão e da temperatura, tá certo? Isso é fundamental, porque a minha energia interna, né, ela está dependendo dessas duas grandezas aí, tá? Da pressão e da temperatura. E elas são proporcionais. Se não fosse, ia ser meio bagunçado aqui, né? Um aumenta, outra diminui e acaba que a energia não ia mudar, né? Então eu vi que as duas são proporcionais, ok? Isso é muito importante e obviamente que eu não gostaria que ficasse é, cansativo, teórico demais. Só que é o seguinte, esse é um conteúdo que cai demais, tá? E poucas literaturas fazem essa abordagem, entendeu? Geralmente tratam só baseado na equação geral, que saiu lá de PV igual a nRT, e às vezes faz uma abordagem lá, que é onde tem maior índice de erro. Quando faz isso aqui, ó, é proporcional, te dá o valor da pressão, aí você só vai lá e calcula da temperatura, ou vice-versa, né? O índice de acerto é bem maior. Quando começa a falar sobre energia, aí complica tudo, tá ok? Aqui eu vou voltar de novo, tá ok? Eu vou voltar depois aqui e vou resolver com mais calma. Beleza. Bem, quando eu volto lá no meu gráficozinho lá, então eu já sei que se eu dobrar aqui a temperatura, eu vou dobrar a pressão. Se eu triplicar, é sempre em relação a essa primeira filinha aqui, tá? Se eu então é, triplicar a temperatura de 100 para 300, eu vou triplicar a minha pressão e assim por diante. Se eu quadruplicar de 100 para 400,
minha pressão também vai quadruplicar. E assim por diante. Então, vou fechar o gráfico aí, né? Tudo que eu faço com a minha temperatura, eu faço com a minha pressão. Aí eu tenho um gráficozinho aí de temperatura em função da pressão. Tudo bem? Geralmente no presencial ou lá no segundo ano, né? Eu sempre falo que o bom do terceiro ano é isso. Lá no segundo ano, eu mostrei os outros gráficos. Como assim os outros gráficos? A gente tem mania de ficar só. Ah, não, é isométrica, o volume não está mudando. Ah, então vamos falar do que está mudando. E a gente sempre fala da pressão e da temperatura, tá? Mas se eu fizer um gráfico de pressão em função do volume, né? Vai ficar o seguinte: se eu fizer pressão em função do volume, o volume não vai mudar. Então, se o volume estiver aqui embaixo, no X, vai ser uma reta vertical. Tá? Então, se o volume está na horizontal, vai ser uma reta vertical mostrando que o volume não muda. Se eu fizer um gráfico de temperatura, vou mostrar depois, de temperatura em função do volume, é a mesma coisa. Tá ok? Os outros gráficos são retas. Tá? Não tem essa inclinação, né? Essa variação, tanto no eixo da pressão quanto no eixo da temperatura. Tranquilos? Então, isso aqui seria uma transformação isovolumétrica. Tranquilo? Bem, como eu comentei aqui, que não há trabalho nessa transformação, porque não tem variação de volume, né? Consequentemente não tem trabalho, aí eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. Tá? Primeira lei da termodinâmica, que me fala da termo, né? Que me fala da conservação de energia, tá? Ou seja, me fala que toda a energia que eu ganho, todo o calor que eu recebo ou libero, eu gosto de receber, né? Vou pensar que a gente ganhando, a gente pode variar a energia interna ou realizar trabalho ou fazer as duas coisas. Beleza, nesse caso, eu não tenho liberdade de fazer essa daqui. Eu fui bloqueado e o volume não vai mudar, ok? Então não tem trabalho. Então o que sobrou? Todo o calor que eu estou recebendo, naturalmente que ele vai ter que virar energia interna, tá? Toda a energia vai virar energia, todo o calor recebido vai virar energia interna. Tranquilos? Por isso que eu fiz tanta questão de falar sobre essa energia interna, tá? Que essa energia interna está relacionada tanto à pressão, tá? Quanto à temperatura. Ok? Eu não Ah, tô nem. Oi. então a isométrica é a que tem energia interna maior? Seria que aproveitaria a maior parte da energia para aumentar a energia interna, né? Se for, eu não vou falar maior porque é difícil a gente quantificar aqui, depende dos gases envolvidos, né? Mas seria que teria maior conversão de energia em interna, tá? Se a gente for lembrar aí, a isométrica, a isotérmica, perdão, a isotérmica não tem variação de temperatura, então eu não tenho variação de energia interna. Então todo o calor administrado é direcionado para o trabalho. Na isométrica, eu não tenho trabalho, então todo o calor, toda a energia é administrada na forma de energia interna. A próxima transformação, que é isobárica, não posso falar de física assim não, mas ela é a que menos é cobrada, porque quando você aplica a primeira lei da termodinâmica na isobárica, ela não tem nada que é zero. Ela administra todo o calor, eu vou falar lá na frente de novo, ela administra todo o calor para as duas coisas. Então, uma porcentagem tem a ver com a sua pergunta, uma porcentagem menor ficaria para uma porcentagem, não vou falar maior nem menor, não, nem iguais, nem vou dividir energia, mas uma porcentagem ficaria na energia interna, a outra no trabalho. E a diabática, por que a isobárica menos cai? Porque nada é zero, tá? Por isso que ela aqui menos cai. E a diabática, que eu vou explicar lá na frente, uma dessas grandezas aqui não, não aparece na transformação. Então, entre as quatro, a que tem maior porcentagem de energia, ou pelo menos toda a energia que é ganha, vamos pensar em ganhar, que é mais fácil. Toda a energia que eu ganho, eu
convenciono ela, transformo ela toda em energia interna, né? A maior parte possível em energia interna. Então seria que mais aproveita a energia na forma de energia interna, tá? E reforçando ainda mais a sua pergunta, né, ou no caso a resposta, né, eu estou falando de uma transformação, tá, que eles adoram cobrar. Por quê? Porque do ponto de vista teórico, tá, a gente tem que lembrar que a maioria dos caras que fazem isso, a grande maioria, só para não cometer um pecado aqui, a grande maioria de quem elabora a sua prova do Enem, ele é doutor em alguma coisa, tá? Então os que elaboram são especialistas ao extremo. Então, quem elabora suas questões de termodinâmica, um dos maiores materiais, melhores materiais encontrados na literatura, eu já passei por Promove, Pitágoras, agora Bernoulli, os melhores materiais são os materiais que envolvem esse assunto de termodinâmica. Então, historicamente, a gente tem os melhores. Não me entenda mal, tá? Assim, em termos de literatura e importância, é dada muita importância para esse conteúdo aqui, para esse assunto, tá? Os melhores materiais que eu conheço, tá, são os que falam sobre termodinâmica. Até mesmo porque vai ter aplicações futuras lá na engenharia e tal. E então, essa energia aqui, ó, né, por isso que eles gostam tanto, essa energia interna, ela se encontra aqui, associada, dependente, tá? Ela depende, vou até colocar aqui para não parecer que, né? Porque eu sei que pressão é uma coisa, depende, né? Tá relacionada aqui a, não, aqui todo mundo já entendeu. Está relacionada à pressão e aqui a temperatura, e os dois estão aumentando. Outra coisa aqui também, mas ficou tranquilo, Maria Eduarda? Ficou tranquilo? Sim. Só Ficou? entendi. Obrigada. Então aqui, se eu ganhar, obviamente, tá, o saldo de energia aqui está fácil. Se eu ganhar calor, né, a minha energia interna aumenta. A minha energia interna aumenta, consequentemente, a minha temperatura também aumenta, tá? E a minha pressão também aumenta. Vou colocar aqui variação da pressão, né? Porque está todo mundo variando, também aumenta. Então, o saldo, o jogo de sinais aqui está fácil, tá? Contrapartida, se eu perder, né, liberar calor, consequentemente, a minha energia interna vai diminuir, a minha temperatura vai diminuir e a minha pressão irá diminuir também, tá? Então aqui está fácil, o jogo de sinais está muito fácil, né? Então, se eu, né, absorver, né, se o gás, né, vamos colocar direito aqui, ganhar energia, né, calor, ele vai ter todos esses aumentos aqui. E se o gás perder, nada se perde, nada se cria, né? Se ele liberar esse calor, tá? Que seria o correto aqui, se ele liberar, aqui, se ele absorver. Então, se ele absorver esse calor e se ele liberar esse calor, ok? Ele vai ter essa consequência aqui. Então, tem muitas variáveis aqui. E todas as questões teóricas giram em torno disso aqui, ó. Tá certo? O que vai aumentar, o que vai diminuir. Ok? Você identificou que ele ganhou calor, automaticamente todas as grandezas envolvidas aqui, lembrando que não existe variação do volume, consequentemente não existe trabalho, e toda a energia é administrada na forma de energia interna, todas as grandezas vão aumentar e se você liberar, todas vão diminuir. Tranquilos? Tudo belezinha? Então eu vou passar para frente e vou voltar, lógico, quando o assunto for exercício, certo? Então a isométrica já era, eu vou para isobárica. A isobárica, tá? É lógico que não menos importante, eu não quero que não preocupe com ela, mas como eu estou conversando com o terceiro ano, é a que menos cai, tá? Bem, menos cai,
nem Enem, tá? Porque ela é a única que não envolve, que eu não tenho que memorizar o que é zero lá na primeira lei da termodinâmica. Então vamos conversar aqui. Eu vou manter a pressão constante, os 3 quadrinhos aqui, né, os 3 bloquinhos que ele colocou em cima do êmbolo do estado 1, eu vou mantê-los aqui no estado 2, né, não vou mudar a pressão, mas nada me impede de aumentar a temperatura do estado 1 para o estado 2. Tá vendo que o volume aumentou aqui, ó, né, então ele aumentou a temperatura. Eu vou seguir o padrão de raciocínio aqui e colocar, eu vou sempre aumentar a temperatura, tá? Sempre aumentar a temperatura aqui, beleza? O importante é, vou colocar um valor de volume ali, arbitrário aqui. O importante é essa minha primeira linha aqui, tá? Então eu dobrei a temperatura, mesmo raciocínio de sempre. Dobrei a temperatura, consequentemente eu vou dobrar o volume. Se eu triplicar a temperatura, eu vou triplicar o volume e assim por diante, porque são grandezas proporcionais. E não é difícil de entender, porque eu estudei dilatação, né? Estudamos todos dilatação. E a gente sabe que quando você aquece um fluido, né, ele aumenta a sua energia interna, né? Vamos discutir tudo isso então. Tá ok? Tô na isobárica aí. Então, quando eu faço isso, quando eu aumento a temperatura, porque o pulo que ele deu aqui, ó, tá? Foi porque ele ganhou energia, calor. Ele ganhou calor. Só que ele ganhou calor, só que de acordo com a primeira lei, tá? Ele, de acordo com a primeira lei, que me diz que todo o calor que eu recebi, ele vai ser usado para energia interna e para o trabalho, aqui eu tenho tudo, tá? Se eu ganhar, eu ganhei, ó, aumentou o volume, então vamos lá. Forneci calor, né? Forneci calor. Temperatura aumentou, sei lá, 100 Kelvin, eu vou pegar os extremos. De 100 Kelvin, eu pulei para cá 600 Kelvin. Multipliquei por 6 aí a minha temperatura. Então eu tive um aumento de volume. Então o meu trabalho é positivo, tá? O gás realizou o trabalho, tá? O gás realizou o trabalho, certo? Energia interna, mesma coisa, tá certo? Mesma coisa. O que aconteceu aqui? Eu aumentei a temperatura, tá certo? Aumentei a energia térmica, né, eu falei de temperatura, aumentei a energia térmica, então eu tenho moléculas vibrando mais, então, consequentemente, eu tenho moléculas com uma velocidade maior, também aumentei a energia cinética, aumentei toda a energia interna aqui, então eu usei, não tem nada igual a zero aqui, eu usei a energia para as duas coisas, ok? Isso porque eu absorvi, né, ele, literalmente, ele ganhou aí, o gás ganhou um calor aí, tá certo? Beleza. Então, eu tenho as 3 grandezas, tudo bem? Nesse caso aqui, o trabalho positivo, energia interna também foi positiva, né? Tudo aqui é positivo, beleza? Tranquilos? Se eu perder, então, numa primeira análise aqui, se eu ganho calor, né? Se eu absorvo calor, eu vou aumentar a energia interna e vou realizar um trabalho positivo que significa uma variação positiva do volume, uma expansão, tá? Se eu perder calor, tá? Se eu perder calor, eu vou reduzir o volume, eu vou diminuir a temperatura, então eu vou diminuir a minha energia interna. Opa, aqui eu aumentei o volume e aumentei a temperatura, tá? A única coisa que não mudou aqui é a pressão. Variação da pressão, zero, né? É a única coisa que seria zero aqui é a variação da pressão. Beleza. Se eu reduzir o volume lá perdendo calor, eu realizei um trabalho negativo, minha variação do volume é negativa, minha temperatura, como eu já falei, também é negativa. Beleza? Bem,
Então essa transformação aqui não tem muito o que explorar dela não, tá? Aqui, ó. Você tem que guardar que eu tenho trabalho, eu tenho energia interna, tenho calor, né? É uma transformação onde eu tenho que temperatura e pressão são constantes, né? Não falei nem da equação geral, mas isso aí é tranquilo para vocês, né? No meu PV sobre T inicial, né? Que tem que ser igual ao meu PV T final, né? O que eu tenho aqui? Não preciso colocar a pressão, porque ela não vai mudar, então eu tenho essa relaçãozinha aí, né? De volume, né? É a equação que eu vou usar aqui, de volume e temperatura são proporcionais, é que se um aumentar o outro também tem que aumentar, senão não mantém essa relação constante. Tranquilos? Senão essa relação não fica constante. Então, meu volume inicial, minha temperatura inicial tem que ser proporcionais, como vocês viram lá na tabela e a construção do gráficozinho aí. Beleza? Tranquilos? Bem, galera. Aí na próxima aula eu vou falar da última transformação que está faltando, que é a adiabática. Tranquilos?